Você já teve a sensação de que Deus está observando cada detalhe da sua vida? Não para te julgar, mas para encontrar algo precioso em você? Talvez você pense que Ele busca grandes obras, palavras eloquentes ou feitos notáveis. Mas a verdade é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, mais simples. Deus procura corações fiéis, não corações perfeitos, não os que nunca erram, mas corações que, mesmo caídos, continuam dizendo: Senhor, eu te pertenço. Essa pode ser a resposta que você tanto esperava. Muitas vezes, achamos que agradar a Deus é uma tarefa grandiosa. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas comuns, com hábitos invisíveis, que atraíram os olhos do Criador. Davi era apenas um pastor de ovelhas, cuidando de animais no anonimato. Mas Deus viu ali um rei. Ana era uma mulher estéril e angustiada, mas sua oração silenciosa moveu os céus. José, vendido como escravo, manteve seu caráter íntegro mesmo quando ninguém o via. E Deus o exaltou. Porque Deus continua procurando. Ele observa aquilo que ninguém mais percebe. Ele sonda o secreto, o escondido, o silencioso, e o que ele busca é um coração fiel. Esse vídeo é um convite à introspecção. Vamos caminhar por 10 hábitos que não chamam a atenção humana, mas são notados no céu. Talvez você já pratique alguns deles sem perceber o valor que tem. Talvez outros sejam áreas que o Espírito Santo deseja restaurar em você. Mas uma coisa é certa: se você deseja viver uma fé sólida, que resista às tempestades, você precisa conhecer esses hábitos. Eles são sementes que germinam em silêncio, mas frutificam diante do trono de Deus. Por isso, abra o coração, esqueça por um momento os ruídos do mundo e escute aquilo que só o Espírito Santo pode te revelar. Não é por acaso que você está aqui. Deus está te chamando para um nível mais profundo de intimidade. Há um chamado para fidelidade. Há um chamado para a fidelidade. Mesmo sem aplausos, há um convite para viver uma fé que transforma não só o exterior, mas o coração. Fique comigo até o fim, porque o último hábito é o mais transformador de todos. E pode ser o que está faltando para destravar uma nova estação sobre sua vida espiritual. Vamos juntos descobrir o que Deus realmente procura em nós. A humildade que não precisa ser notada. Existe uma virtude que, quando genuína, brilha mais quanto menos tenta aparecer. Ela não precisa de reconhecimento, nem de palco, e quando presente, transforma não apenas o coração de quem a carrega, mas também o ambiente ao redor. Essa virtude é a humildade, mas não qualquer tipo de humildade. Estamos falando da humildade que não precisa ser notada, aquela que permanece firme no secreto. Quando ninguém está olhando, aquela que serve, que cede, que se cala, que obedece, não para ser admirada, mas porque o coração está rendido a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Cristo? Ele, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória, assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus é o maior exemplo de humildade que não busca holofotes. Mesmo sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos, tocou os intocáveis, sentou-se à mesa com os rejeitados. E quando foi exaltado, foi pelo Pai, não pelos homens. Nos nossos dias, vivemos uma cultura que ensina o contrário. Tudo precisa ser postado, comentado, validado. O servir em silêncio parece pouco, o ceder parece fraqueza. Mas aos olhos de Deus, é exatamente o oposto. A humildade que não se exibe é como um perfume raro. Ela não grita, mas sua presença é percebida. É quando você perdoa sem ser reconhecido. É quando você ajuda alguém sem esperar gratidão. É quando você escolhe o caminho da paz, mesmo podendo ter razão. É quando você serve no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, não por aplausos, mas por amor. Essa humildade é um sinal de maturidade espiritual. E Deus se agrada de quem age assim.
Tiago capítulo 4, versículo 6, afirma: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho fecha portas espirituais, mas a humildade abre caminhos. E mais do que isso, a humildade atrai a presença de Deus. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma direção, um mover. Mas o céu está observando a postura do seu coração. Será que você está disposto a permanecer humilde, mesmo quando não for elogiado? Será que você consegue continuar servindo mesmo quando ninguém vê? Será que você suporta o anonimato sem se tornar amargo? Deus testa o coração nos bastidores da vida. Ele observa como lidamos com as pequenas tarefas, com as funções invisíveis, com os gestos que não rendem curtidas nem aplausos, e aqueles que permanecem fiéis mesmo no oculto, serão honrados por ele no tempo certo. Lembre-se de Davi. Ele foi ungido rei quando ainda cuidava de ovelhas, e o que ele fazia naquele campo? Servia sozinho, cantava para Deus, lutava contra ursos e leões quando ninguém assistia. Ele foi fiel no pequeno. E o Senhor o colocou no muito. A humildade o preparou para o trono. E será essa mesma humildade que prepara o nosso coração para tudo que Deus quer nos confiar. Mas não espere que o mundo reconheça. Porque a humildade que agrada a Deus não se alimenta de palmas, ela se sustenta na obediência, ela vive para servir, não para ser servida, ela se alegra em ver outros crescendo. Mesmo quando ela fica para trás, ela entende que ser pequeno diante dos homens pode ser exatamente o que nos torna grandes diante de Deus. Portanto, se você deseja ter um coração fiel, comece aqui. Peça a Deus um espírito humilde, um coração ensinável, um desejo sincero de agradar a Ele, mesmo que isso signifique renunciar sua própria glória. A humildade verdadeira é como uma raiz profunda. Ela não aparece na superfície, mas sustenta toda a árvore. E essa árvore, no tempo certo, dará frutos que o mundo não pode ignorar. Mas tudo começa no secreto, no invisível, na escolha diária de ser menor, para que Cristo cresça em você. E então, quando o Pai olhar para a sua vida, verá mais do que palavras, verá um coração moldado à imagem do Filho. Esse é o tipo de fé que permanece, que resiste, que agrada o céu. Essa é a humildade que não precisa ser notada, porque já foi aprovada por Deus. A obediência quando ninguém está vendo. Obedecer quando tudo vai bem é fácil. Obedecer quando há aplausos é natural. Obedecer quando todos estão olhando pode até parecer virtude, mas o que dizer da obediência que acontece no oculto? No silêncio, no quarto fechado, quando ninguém está vendo? Esse é o tipo de obediência que Deus procura. E é também uma das maiores provas de fidelidade. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que obedeceram mesmo quando estavam sozinhos, sem reconhecimento, sem garantias de recompensa imediata. E foi justamente essa obediência silenciosa que os aproximou do coração de Deus. Pense em José, o jovem que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, longe da casa do pai, longe dos olhos humanos. José poderia ter feito o que quisesse, e ninguém saberia. Mas mesmo na casa de Potifar, mesmo sendo tentado diariamente pela esposa do patrão, ele escolheu obedecer. E por quê? Porque o coração dele não obedecia por obrigação, mas por convicção. Ele temia a Deus mais do que aos homens. Em Gênesis capítulo 39, versículo 9, José declara: Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José entendeu que a verdadeira obediência não depende da vigilância externa, mas da reverência interna. Ele sabia que, mesmo sozinho, Deus estava vendo. E é exatamente isso que nos falta tantas vezes. Consciência da presença de Deus. Vivemos em uma geração treinada para a performance. Fazemos o certo quando somos vistos. Cumprimos o dever quando há recompensa. Mas o coração fiel obedece mesmo quando não há plateia, quando não há retorno, quando tudo parece em vão. É fácil servir quando há reconhecimento. Difícil é continuar servindo quando ninguém agradece. É fácil falar palavras bonitas no culto. Difícil é manter uma vida santa em casa. Longe dos olhos da congregação, é fácil levantar as mãos no louvor.
Difícil é manter as mãos limpas no secreto, mas é nesse lugar oculto que Deus prova a fidelidade. A obediência no secreto revela o quanto confiamos em Deus, mesmo quando não entendemos. Mesmo quando não entendemos. É quando dizemos não ao pecado, mesmo com a chance de não sermos descobertos. É quando escolhemos perdoar, mesmo sem o outro pedir perdão. É quando cumprimos o que prometemos, mesmo sem ninguém nos cobrar. É quando dizemos a verdade, mesmo quando mentir seria mais fácil. Essa é a obediência que move o céu. E não se engane, nada do que você faz para Deus passa despercebido. Ele vê cada decisão silenciosa, cada renúncia secreta, cada ato de integridade. Mateus capítulo 6, versículo 6, nos lembra: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Deus não está à procura de performances religiosas. Ele está à procura de corações que o temem, corações que dizem: Senhor, mesmo que ninguém veja, eu vou te obedecer, mesmo que eu perca. Mesmo que eu chore, mesmo que pareça injusto, eu escolho te obedecer. Essa obediência é preciosa para o céu. Ela é como o perfume derramado aos pés de Jesus, invisível aos olhos do mundo, mas inconfundível para Deus. Você já se perguntou por que algumas orações parecem ser mais poderosas? Por que algumas pessoas carregam uma autoridade espiritual diferente? É porque há um preço pago no secreto. É porque há uma vida de obediência longe dos olhos humanos. E Deus honra isso, assim como exaltou José no Egito. Assim como recompensou Daniel por sua fidelidade. Assim como levantou Davi do pasto ao trono, Deus continua promovendo aqueles que o obedecem no escuro. Mas isso exige fé. Fé para seguir mesmo sem entender. Fé para obedecer, mesmo sem ver os resultados. Fé para fazer o que é certo mesmo quando ninguém reconhece. Você consegue confiar que a recompensa vem de Deus e não dos homens. Você consegue descansar sabendo que o Pai que vê em secreto está escrevendo sua história. Você consegue dizer sim para Deus quando tudo ao redor grita: não vale a pena. Se a sua resposta é sim, então você está no caminho certo, porque a obediência no oculto é o alicerce da promoção pública. Deus não desperdiça fidelidade, Ele transforma o secreto em testemunho. Ele transforma o sacrifício oculto em honra visível. Ele transforma a renúncia solitária em colheita abundante. Por isso, da próxima vez que for tentado a ceder, lembre-se, você não está sozinho. O céu está assistindo. E há um Deus que se agrada da sua obediência, mesmo quando ninguém mais vê. Essa é a fé que toca o coração de Deus. Essa é a obediência que revela um coração fiel. A oração que resiste ao silêncio de Deus. Você já orou com toda a força do coração, mas não recebeu nenhuma resposta. Já clamou, chorou, insistiu, e mesmo assim, o céu permaneceu em silêncio. Essa talvez seja uma das maiores provações da fé, continuar orando mesmo quando Deus parece calado. O silêncio de Deus não significa ausência, e a demora não significa indiferença. Mas é preciso ter um coração fiel para continuar de joelhos, mesmo quando não se ouve um sim, nem não, apenas o silêncio. Essa é a oração que revela maturidade espiritual. É fácil orar quando as respostas vêm rápido. É motivador quando sentimos a presença de Deus, quando recebemos sinais, quando os milagres acontecem, mas e quando nada muda? E quando o tempo passa e parece que Deus se esqueceu, e quando a enfermidade permanece, a porta continua fechada, e o coração continua sangrando. Aí está o verdadeiro teste da fé. Permanecer orando mesmo no escuro. A Bíblia nos mostra um exemplo comovente disso. A mulher cananeia. Em Mateus capítulo 15, ela clama a Jesus por sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Ela grita, ela insiste, mas Jesus não lhe responde palavra alguma. Sim, o próprio Cristo ficou em silêncio, mas aquela mulher não desistiu. Ela continuou clamando, mesmo rejeitada pelos discípulos. Mesmo ignorada à primeira vista, ela se humilhou, se ajoelhou e disse: Senhor, ajuda-me. E no final,
Jesus se voltou para ela e declarou: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. A fé dela foi aprovada pelo silêncio. Muitas vezes, Deus silencia para revelar o que há em nosso coração. Será que você continua orando mesmo quando não sente nada? Será que você ainda busca mesmo quando não recebe respostas? Será que você confia mesmo quando não entende? Há orações que são como sementes. São lançadas ao solo e desaparecem da vista. Mas, sob a terra, elas estão germinando. Você pode não ver agora, mas há um processo invisível acontecendo, e é a sua persistência em oração que rega essa semente. Jesus ensinou sobre isso em Lucas capítulo 18, ao contar a parábola da viúva insistente. Ela batia à porta do juiz injusto todos os dias, pedindo justiça, e por causa da sua persistência, ele atendeu seu pedido. Jesus conclui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar. A oração que resiste ao silêncio é aquela que não depende de emoções, mas de convicção. É aquela que diz: mesmo que Deus não fale, eu sei que Ele me ouve. É aquela que afirma: mesmo que ainda não tenha chegado, eu sei que Ele está agindo. É aquela que confessa: mesmo sem respostas, eu continuarei de joelhos, porque minha esperança está no Senhor. No Salmo 13, Davi começa dizendo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Mas no mesmo salmo, ele termina dizendo: eu confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Esse é o coração fiel, começa chorando, termina adorando. Você pode fazer o mesmo. Talvez você esteja passando por uma estação de silêncio. Talvez já tenha pensado em parar de orar, desistir de crer, entregar os pontos, mas hoje Deus te chama para perseverar. A resposta pode não ter vindo, mas isso não significa que não virá. Deus não está indiferente ao seu clamor. Ele está trabalhando em coisas que você ainda não consegue ver. Lembre-se de que Lázaro ficou 4 dias no túmulo. Parecia o fim, mas Jesus chegou. Mesmo que aos olhos humanos fosse tarde demais, e quando ele chega, tudo muda. A sua oração pode estar sustentando coisas que você ainda não entende. Ela pode estar sendo usada por Deus para fortalecer sua fé, preparar seu coração, transformar sua visão. Não desista de orar. Não abandone o altar. Não deixe o silêncio matar a sua esperança. A sua fidelidade em oração é preciosa para Deus. E no tempo certo Ele responderá, talvez não da forma que você espera, mas sempre de acordo com o que é melhor para você. Até lá, continue, clame, louve. Chore se for preciso, mas permaneça, porque o céu responde ao coração que insiste em confiar. Essa é a oração que resiste ao silêncio, e é esse tipo de oração que revela um coração fiel. A sinceridade espiritual em um mundo de aparências. Vivemos dias em que a imagem importa mais do que a verdade, em que parecer é mais valorizado do que ser. E nesse cenário, até mesmo a fé corre o risco de se tornar uma performance. Mas Deus não se impressiona com o exterior. Ele não é enganado por palavras bonitas, nem por gestos ensaiados. O que ele procura é sinceridade. Um coração sincero vale mais que 1000 discursos. Uma lágrima verdadeira, derramada no secreto, tem mais poder do que orações decoradas diante de uma multidão. Deus não procura religiosos perfeitos. Ele procura pessoas verdadeiras. Em Salmos capítulo 51, versículo 17, Davi declara: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus! Não desprezarás. Davi sabia o que era cair. Sabia o que era errar feio. Mas também sabia o que era se arrepender de verdade. Ele não tentou encobrir sua culpa com aparência. Ele se expôs diante de Deus. Rasgou o coração e encontrou misericórdia. Essa é a marca de um coração fiel. Não é a perfeição, mas a verdade. Talvez você já tenha se sentido pressionado a parecer mais forte do que realmente está. Talvez já tenha dito: está tudo bem, quando por dentro tudo estava desmoronando. Talvez tenha repetido palavras na oração apenas para não se sentir distante de Deus.
Mas Ele já conhece seu interior. Ele sabe das suas lutas, suas quedas, seus medos, e mesmo assim, Ele continua te amando. Deus não quer uma versão editada de você, Ele quer o que é real. A sinceridade espiritual começa quando deixamos de fingir, quando paramos de tentar parecer algo que não somos, quando dizemos, Senhor, eu estou fraco, eu estou perdido, eu preciso de Ti. Essa honestidade não afasta Deus. Pelo contrário, ela o atrai, porque onde há verdade, há espaço para a graça agir. Lembre-se do publicano da parábola de Jesus, em Lucas capítulo 18. Ele não ousou levantar os olhos ao céu, apenas dizia, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que ele voltou para casa justificado, enquanto o fariseu, que orava com arrogância e exibia sua justiça própria, saiu vazio. Deus resiste aos orgulhosos, mas acolhe os sinceros, e isso é libertador, porque significa que você não precisa ter todas as respostas. Não precisa fingir santidade, não precisa esconder suas dúvidas, nem camuflar suas falhas. Você só precisa ser verdadeiro. A sinceridade também protege o nosso coração da hipocrisia. Quantas vezes já caímos na armadilha de viver uma fé de aparências? Vamos à igreja, dizemos palavras bonitas, cantamos com entusiasmo, mas no íntimo, estamos longe, desconectados, esgotados. Isso não é fé, isso é atuação, e não foi para isso que Jesus morreu. Ele veio para restaurar a comunhão, para rasgar o véu, para abrir caminho para que possamos chegar ao Pai como somos. Não como fingimos ser. A sinceridade nos reconecta com Deus. Ela tira o peso da máscara. Ela nos convida à luz. Ela nos leva de volta ao lugar da intimidade, onde podemos dizer, Pai, aqui estou, com tudo o que sou, com todas as minhas falhas, mas com o desejo de ser transformado por Ti. Esse é o tipo de fé que sobrevive às pressões do mundo. Uma fé simples, autêntica, que não precisa de plateia para existir. Jesus criticou os religiosos para serem vistos, que oravam em voz alta para parecerem espirituais, que davam esmolas só para serem aplaudidos. Ele os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro, e depois ensinou, quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que vê em secreto. Porque a fé verdadeira não precisa ser exibida, ela precisa ser vivida, e é isso que Deus procura, corações sinceros, pessoas que, mesmo com medo, dizem, eu ainda confio, que mesmo em pecado dizem, eu ainda quero ser restaurado, que, mesmo sem entender, dizem, eu ainda te amo. Essa é a sinceridade que muda tudo. E o mais belo é que, quando somos sinceros com Deus, Ele também se revela com mais profundidade a nós. O véu cai, a comunhão é restaurada, e a nossa fé deixa de ser uma rotina religiosa e se torna um relacionamento vivo. Você não precisa impressionar a Deus, você só precisa se entregar de verdade. Não esconda sua dor, não camufle seus pensamentos, não se envergonhe da sua fraqueza, apresente tudo a Ele, porque Ele já conhece, e mesmo assim, te ama. Essa é a beleza da sinceridade espiritual. E é por meio dela que revelamos um coração fiel, a fidelidade aos pequenos compromissos. Se existe algo que passa despercebido aos olhos humanos, mas que é profundamente valorizado por Deus, é a fidelidade nos pequenos compromissos. No mundo, somos treinados a valorizar o grande, o extraordinário, o visível, mas no reino de Deus, o que parece pequeno aos olhos do homem, pode ser exatamente o que sustenta tudo. Jesus disse, em Lucas capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa frase resume uma verdade poderosa. Deus testa o nosso coração com o pouco antes de nos confiar o muito. É fácil ser fiel quando há visibilidade, quando há grandes responsabilidades, quando há reconhecimento. Mas o que Deus observa é o quanto somos constantes nas tarefas simples, na rotina, nas coisas que ninguém celebra. Você é fiel com o tempo que tem.
Você cumpre aquilo que promete. Você serve com o mesmo zelo, em uma função pequena como serviria em um cargo importante. É aí que mora a diferença. A fidelidade aos pequenos compromissos é o que constrói o caráter. Ela mostra se você é confiável. Se seu sim é sim, se sua palavra tem peso mesmo quando ninguém está cobrando. Pense na forma como você trata as pessoas dentro da sua casa, na maneira como você administra o seu dinheiro, na sua pontualidade, no seu cuidado com o que é dos outros. Tudo isso parece pequeno, mas revela o que está no seu coração, e Deus observa. Há pessoas pedindo grandes ministérios, grandes oportunidades, grandes milagres, mas ainda não aprenderam a ser fiéis nas pequenas coisas. Querem falar aos milhares, mas não são constantes em orar no quarto. Querem ser usadas por Deus, mas não são comprometidas com os mínimos detalhes da obediência. Deus não se impressiona com discursos. Ele honra atitudes consistentes. Veja o exemplo de Ruth. Ela era uma viúva estrangeira, sem nada, mas foi fiel à sua sogra, Noemi. Ela não buscava visibilidade, apenas fazia o que era certo. Trabalhava no campo, colhendo sobras, uma tarefa simples, mas ali, no meio da rotina, Deus viu o seu coração e preparou algo grandioso. Ruth se tornou parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da linhagem de Jesus, porque a fidelidade nas pequenas coisas abre portas que ninguém pode fechar. Ela é como uma chave escondida que destranca grandes promessas. Talvez você esteja em uma estação de anonimato, talvez sua vida pareça comum, seus dias pareçam repetitivos, mas se você for fiel no pouco, Deus está te preparando para algo maior. A vida espiritual não é feita apenas de grandes momentos, é construída no dia a dia, no levantar e buscar a Deus mesmo cansado, no escolher o certo mesmo quando ninguém aplaude, no manter a integridade mesmo quando a tentação chama, no fazer com excelência, mesmo quando parece não haver retorno. Esses pequenos compromissos são sementes plantadas diante de Deus, e, no tempo certo, Ele envia a colheita. Não espere o muito para começar a ser fiel. Seja fiel no pouco, e o muito virá. Não espere ter todas as condições para obedecer. Obedeça com o que tem, onde está, como pode. Lembre-se do menino com 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mas foi entregue com sinceridade, e Jesus multiplicou. Lembre-se da viúva que deu apenas 2 moedas no templo. Era quase nada, mas Jesus disse que ela deu mais do que todos. O que importa não é o tamanho do compromisso, mas o coração com que ele é cumprido. Deus vê quando você lava a louça com gratidão. Deus vê quando você trata seu cônjuge com honra, mesmo sem receber o mesmo em troca. Deus vê quando você é honesto nas finanças, mesmo quando ninguém está olhando. Deus vê quando você escolhe a verdade, mesmo que isso custe algo. Essa fidelidade silenciosa é preciosa no céu. Ela revela um coração que não serve por aparência, mas por convicção. E é exatamente esse tipo de coração que Deus procura. Por isso, se você quer viver o extraordinário, comece no ordinário. Se deseja grandes vitórias, seja fiel nas pequenas batalhas. Se deseja que Deus confie a você grandes responsabilidades, mostre a Ele que você é confiável nas menores. O céu valoriza o que o mundo ignora, e a fidelidade aos pequenos compromissos é um dos sinais mais belos de um coração fiel. Continue firme. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém agradeça, mesmo que pareça em vão, porque há um Deus que vê, que anota, que recompensa, e Ele nunca se esquece de um coração que escolhe ser fiel. O perdão que liberta mais a quem perdoa do que ao ofensor. Poucas coisas pesam tanto quanto carregar uma mágoa, a dor de uma traição, a injustiça de uma palavra maldita, o abandono de quem deveria ter ficado. Tudo isso fere, marca e deixa cicatrizes que muitas vezes o tempo não consegue apagar sozinho. Mas há um caminho de cura, e esse caminho se chama perdão. O perdão que Deus procura em nós não é superficial, não é diplomático, não é aquele que diz tudo bem com os lábios, mas continua amargando por dentro.
é um perdão profundo, libertador. Um perdão que nos solta da prisão do passado, mesmo que o outro nunca peça desculpas. É sobre esse perdão que vamos falar agora. Jesus, na cruz, ferido, ensanguentado, injustiçado, olhou para seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não esperou um pedido de perdão, ele liberou o perdão. Isso nos mostra que o perdão não depende do arrependimento do outro, depende da nossa decisão de não carregar o peso. E mais do que isso, perdoar é um ato de fé. É dizer: Senhor, eu entrego essa dor nas tuas mãos. Eu não quero mais carregar esse veneno. Eu abro mão da vingança. Eu escolho a paz. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é decidir que aquilo não vai mais te controlar. É olhar para a ferida e declarar: essa dor não manda mais em mim. Eu sou livre. A falta de perdão prende o coração em um ciclo de dor. Ela alimenta o ressentimento, envenena as relações, bloqueia a intimidade com Deus. Jesus foi claro em Mateus, capítulo 6, versículo 15. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai também não perdoará os pecados de vocês. Essa palavra é forte, mas é verdadeira, porque o perdão que recebemos do céu nos convida a liberar o mesmo aos outros, não porque eles merecem, mas porque nós também não merecíamos. Todos nós já fomos alvos da graça, todos nós já pecamos, e se fomos perdoados por Deus, como podemos negar o perdão aos outros? Mas aqui está o ponto principal. Perdoar não é um favor que você faz ao outro, é um presente que você entrega a si mesmo. Quando você perdoa, você se cura. Quando você perdoa, você quebra o poder do ofensor sobre a sua alma. Quando você perdoa, você volta a respirar. A libertação não está em ver o outro pagar, a libertação está em você soltar. É como largar uma mala pesada depois de uma longa caminhada. Você sente alívio, sente leveza, sente paz. Talvez você tenha vivido situações difíceis. Foi abandonado por alguém que prometeu estar ao seu lado. Foi ferido por palavras que até hoje ecoam na sua mente. Foi injustiçado por quem você mais confiava. E tudo dentro de você grita que não dá para perdoar. Mas eu te convido a olhar para Jesus. Ele também foi traído, foi rejeitado, foi humilhado, mas escolheu amar até o fim. E é esse amor que nos capacita a fazer o mesmo, não com a força humana, mas com a graça que vem do alto. Ore por quem te feriu, não porque é fácil, mas porque é necessário. Entregue ao Senhor cada lágrima, cada dor não resolvida, cada lembrança amarga, e peça: Senhor, me ensina a perdoar, como o Senhor me perdoar. Você verá o céu se abrir sobre sua vida, porque nada bloqueia mais as bênçãos do que um coração fechado, e nada libera mais o fluir de Deus do que um coração que perdoa. É por isso que o perdão é um dos hábitos mais profundos de um coração fiel. Ele revela maturidade, revela entrega, revela confiança em um Deus justo, que sabe todas as coisas. Perdoar não é esquecer, é confiar que Deus fará justiça. Perdoar não é aprovar o erro, é se libertar dele. Perdoar não é ser fraco, é ser livre. E essa liberdade vale mais do que qualquer orgulho ferido. Se hoje você decidir perdoar, talvez as lágrimas venham, talvez a dor ainda insista, mas um processo terá começado. E a cada dia, o Espírito Santo vai te curar, vai te restaurar, vai te dar novas perspectivas. E no tempo certo, o que hoje é lembrança amarga, será testemunho de restauração, porque o perdão que você libera hoje é a colheita de paz que você viverá amanhã. Essa é a verdade que o céu valoriza. Essa é a escolha que revela um coração fiel, a paciência que espera sem murmurar. Esperar é uma das experiências mais desafiadoras da vida cristã, especialmente quando a espera vem acompanhada do silêncio de Deus, da lentidão das respostas e da sensação de que tudo está parado enquanto os dias correm. Mas há um tipo de espera que agrada profundamente o coração de Deus. Não é uma espera impaciente, nem uma espera amarga, cheia de reclamações e desânimo. É a espera que vem acompanhada de paciência. E mais do que isso, uma paciência que não murmura,
Essa paciência é a marca de um coração que confia no tempo de Deus, mesmo quando seu próprio relógio grita por urgência. Hebreus capítulo 10. Versículo 36, nos lembra: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Isso nos mostra que há um intervalo entre obedecer e receber. E esse intervalo se chama tempo, e nesse tempo, só permanece de pé quem aprendeu a confiar. Muitos desistem da promessa porque não suportam o processo. Muitos enterram sonhos porque a espera parece longa demais. Muitos murmuram porque querem controlar o tempo, mas não conseguem. A verdade é que a impaciência não muda o tempo de Deus. Só torna a caminhada mais pesada. A murmuração não acelera o milagre, só rouba a nossa paz. Veja o exemplo do povo de Israel no deserto. Eles foram libertos do Egito com mão poderosa. Viram o mar se abrir, receberam pão do céu, água da rocha, mas mesmo assim, murmuraram, reclamaram da comida, do caminho, do tempo de espera. E por causa disso, muitos não entraram na terra prometida. A impaciência os fez perder o melhor de Deus, e o mesmo pode acontecer conosco. Por isso, aprender a esperar sem murmurar é um hábito que revela um coração fiel. É quando você diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio no teu tempo. É quando você escolhe agradecer pelo que tem, mesmo esperando por mais. É quando você continua servindo, adorando e obedecendo. Mesmo quando o céu parece em silêncio, pense em Abraão. Ele recebeu uma promessa grandiosa. Seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada acontecia. Ele e Sara já estavam avançados em idade. Aos olhos humanos, já era tarde demais. Mas Deus não trabalha com o nosso relógio. Ele cumpre sua palavra no tempo exato. E quando o tempo chegou, Isaque nasceu. A promessa não chegou antes, nem depois. Veio no tempo certo. No tempo de Deus, a espera molda o nosso caráter. Ela revela o que há de mais profundo em nós. Ela nos mostra se estamos mais apegados à bênção ou ao abençoador. Você está esperando algo, um emprego, uma cura, uma restauração familiar, uma direção espiritual. Talvez já tenha chorado, se cansado, pensado em desistir, mas hoje Deus está te chamando a renovar sua paciência, a lembrar que Ele não se atrasa, a reconhecer que, mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Isaías capítulo 40. Versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o poder da paciência que espera sem murmurar. Ela te fortalece, ela te tira da lógica da ansiedade e te coloca na confiança plena. Ela te ensina a descansar, mesmo no meio da incerteza. Descansar não é cruzar os braços, é manter o coração em paz. Mesmo quando os pés continuam caminhando, é confiar que Deus está cuidando dos bastidores, que há portas sendo preparadas, corações sendo moldados, circunstâncias sendo alinhadas, tudo no tempo dele, tudo no tempo dele. Enquanto você espera, Deus trabalha. Mas quando você murmura, você bloqueia a sua própria visão. A murmuração te faz olhar só para o agora, só para a dor, só para o que falta. A paciência te faz olhar para o alto, para o propósito, para o que virá. Escolha esperar com fé. Escolha cultivar gratidão, mesmo sem ter tudo o que quer. Escolha dizer: Senhor, eu sei que o teu tempo é perfeito, e até aqui, o Senhor me sustentou. Eu vou continuar confiando. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a espera que revela um coração fiel. Não desista no meio do caminho. O silêncio não é o fim. A demora não é um não, é apenas o tempo de Deus cumprindo o seu papel, nos amadurecer, nos preparar, nos fortalecer, e quando a promessa chegar, você entenderá que cada minuto valeu a pena, porque a bênção que vem de Deus no tempo certo é completa, duradoura e cheia de paz. Enquanto isso, espere com paciência e sem murmurar. A justiça praticada nos detalhes diários. Quando pensamos em justiça, é comum imaginarmos grandes causas, tribunais,
decisões marcantes, mas na vida espiritual. A justiça que Deus mais valoriza não está nos palcos, mas nos bastidores, não está nas grandes causas, mas nos pequenos detalhes do dia a dia. É fácil ser justo quando há holofotes, mas o coração fiel pratica a justiça quando ninguém está vendo. Provérbios capítulo 21, versículo 3 diz: praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Isso significa que Deus valoriza mais a integridade nas pequenas coisas do que grandes atos de adoração exterior, porque a verdadeira adoração começa na conduta. Ser justo nos detalhes é devolver o troco certo, é cumprir uma promessa mesmo quando ninguém lembra, é respeitar os outros, mesmo quando eles não te respeitam, é fazer o que é certo. Mesmo que ninguém jamais reconheça, a justiça diária se revela na maneira como tratamos o próximo, como falamos sobre os outros, como lidamos com as pequenas responsabilidades. Ela está na ética com que trabalhamos, no cuidado com a palavra empenhada, na maneira como lidamos com o que não nos pertence. Quantas vezes nos perdemos em pequenas concessões? Achando que são irrelevantes, é só uma mentirinha, é só esse jeitinho, é só hoje, ninguém vai saber, mas Deus sabe, e Ele está olhando não apenas para o que fazemos em público, mas para a retidão com que vivemos no secreto. O coração fiel entende que justiça é um estilo de vida, não um momento isolado. E essa justiça começa dentro de casa. É justo o pai que cumpre o que promete ao filho. É justa a esposa que respeita o marido mesmo nos dias difíceis. É justo o jovem que honra os pais, mesmo quando se sente incompreendido. É justo o funcionário que trabalha com excelência, mesmo sem ser valorizado. É justo o líder que serve, em vez de apenas mandar. É justo aquele que prefere perder uma discussão, mas não abrir mão da paz. Essas atitudes não viralizam, não são publicadas nas redes, mas são vistas por Deus. E é isso que realmente importa. Lembre-se de Daniel. Ele foi fiel nos mínimos detalhes, mesmo no exílio. O castado, passuegade e antudead. Mesmo em terra estranha, ele manteve sua integridade. Recusou-se contaminar com as iguarias do rei, manteve seu ritmo de oração, não se corrompeu, e por causa dessa fidelidade diária, Deus o exaltou diante de reis e nações. Deus honra quem vive com justiça quando ninguém está olhando. Talvez você já tenha pensado que seus esforços não valem a pena, que sua honestidade não está sendo reconhecida, que fazer o certo só te faz parecer bobo, mas saiba, cada ato de justiça é um testemunho diante do céu. Cada escolha correta é uma semente plantada em solo fértil, e no tempo certo, essa semente frutifica. A justiça de Deus não falha. O mundo pode até esquecer do que você fez, mas o céu anota cada detalhe. E Deus é justo para recompensar cada gesto fiel, mas é preciso resistir às pressões. Vivemos em uma sociedade onde o errado foi normalizado, onde o espertalhão é exaltado, onde a vantagem pessoal parece mais importante do que a integridade. Mas o cristão não anda conforme o mundo, ele anda conforme o Espírito, e o Espírito nos ensina a escolher o que é certo. Mesmo que isso nos custe algo, porque melhor é sofrer por fazer o bem, do que ser aplaudido por fazer o mal. A justiça diária também protege o nosso coração da corrupção lenta. Aquela que começa com pequenas concessões, pequenos desvios, pequenos enganos, até que, sem perceber, a alma se torna insensível ao pecado. Por isso, vigie, examine seus passos. Peça ao Espírito Santo que sonde suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, e onde houver desvio, peça direção. Onde houver engano, peça correção. Onde houver fraqueza, peça força. Porque a vida justa é construída um dia de cada vez, um detalhe de cada vez. E Deus honra-o. Se você quer crescer espiritualmente, comece pelos detalhes. Seja justo quando ninguém está vendo, seja íntegro quando ninguém está exigindo, seja fiel quando ninguém está cobrando.
Esse é o tipo de caráter que Deus procura. Esse é o tipo de vida que revela um coração fiel, a generosidade que não espera aplausos. Vivemos em uma geração onde até a bondade se tornou exibida, gestos que antes eram feitos no secreto. Hoje são gravados, compartilhados e aplaudidos. Mas existe uma generosidade que o céu valoriza. Aquela que acontece no silêncio, longe das câmeras, sem nenhuma expectativa de reconhecimento. Essa é a generosidade que revela um coração fiel. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 3. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, dê sem fazer alarde. A verdadeira generosidade não precisa de plateia, nem de recompensa. Ela nasce de um coração que entendeu que tudo o que tem é de Deus, que foi abençoado para abençoar, que encontrou na doação um caminho de adoração. Ser generoso não é apenas dar dinheiro, é dar tempo, escuta, atenção, palavras, conselhos, cuidado. É estender a mão mesmo quando estamos cansados. É dividir o pouco com quem tem menos ainda. É enxergar a dor do outro e dizer: eu posso ajudar. Generosidade é compaixão em ação, e quando é feita sem esperar nada em troca, se torna uma expressão profunda de fé, porque você só consegue dar no secreto quando acredita que Deus é quem recompensa. Você só consegue abrir mão quando confia que o Pai supre todas as suas necessidades. A generosidade verdadeira é fruto da intimidade com Deus. Ela não é movida por culpa nem por vaidade, mas por gratidão. Quando você reconhece o quanto Deus já fez por você, quando você entende a graça que te alcançou, o seu coração transborda e você quer repartir. Lembre-se da viúva pobre no templo. Enquanto muitos ricos depositavam grandes quantias, ela deu apenas 2 pequenas moedas. Era tudo o que tinha. Mas Jesus viu o gesto dela e disse: essa viúva deu mais do que todos. Porque ela deu do que lhe fazia falta. Ela deu com sinceridade, ela deu com fé, e isso tocou o coração de Deus. A generosidade que agrada o céu não está no valor da oferta, mas na intenção do coração. Quantas vezes deixamos de ajudar porque achamos que é pouco, achamos que não temos o suficiente, que não vai fazer diferença, mas Deus multiplica o pouco nas mãos certas. E transforma gestos simples em milagres grandiosos, como os pães e peixes daquele menino. Não eram muitos, mas foram suficientes para alimentar uma multidão quando entregues nas mãos de Jesus. Você nunca saberá o impacto de um ato de generosidade feito com amor. Pode ser uma palavra que salva alguém do desespero. Um prato de comida que alimenta mais do que o corpo, alimenta a alma. Uma oferta feita com sacrifício, que se torna resposta de oração para outra pessoa. Por isso, não menospreze o que você pode fazer. Não espere ser rico para ser generoso. Não espere sobrar para repartir. A generosidade verdadeira nasce no coração, não na carteira, e ela floresce nos momentos simples, na visita a um enfermo, na escuta a quem precisa desabafar, no cuidado com alguém esquecido. Talvez ninguém veja, talvez ninguém agradeça, mas o céu o está vendo, e o Pai que vê em secreto recompensará. Ele sabe o que você abriu mão para ajudar alguém, ele conhece o esforço que ninguém aplaudiu. Ele viu quando você deu com dor, mas com fé, e ele jamais se esquece. A generosidade silenciosa é um sinal de maturidade espiritual. Ela mostra que você não vive para os aplausos dos homens, mas para a aprovação de Deus. Ela revela que você entendeu a essência do Evangelho. Dar sem esperar retorno, amar sem exigir reciprocidade, servir sem precisar de reconhecimento. E essa é a fé que permanece. Essa é a oferta que sobe como aroma suave diante de Deus. Essa é a atitude que revela um coração fiel. Seja generoso. Mesmo que ninguém veja, seja generoso. Mesmo que pareça pouco, seja generoso, porque você foi alcançado pela maior generosidade de todas, a cruz, e que, por meio da sua vida, outros também sejam tocados por esse amor.
A sensibilidade ao Espírito Santo em decisões comuns. Quando falamos sobre ser guiado pelo Espírito Santo, muitos pensam logo em grandes momentos, uma revelação poderosa, uma direção sobrenatural, um chamado específico. Mas a verdade é que o Espírito deseja nos conduzir, principalmente nas escolhas do dia a dia. É nas decisões comuns que se revela um coração sensível à voz de Deus. Escolher com sabedoria, falar com mansidão, ouvir antes de responder, ceder em vez de brigar, silenciar em vez de ferir. São atitudes pequenas que mostram se estamos sendo guiados pela carne ou pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito não é apenas ouvir uma voz, mas perceber um impulso santo dentro de nós. Um incômodo, uma paz, um sinal que diz: esse é o caminho. E esse discernimento é treinado nas decisões comuns. O Espírito Santo deseja ser seu conselheiro em tudo. Na forma como você responde uma mensagem, nas palavras que escolhe numa conversa difícil, no que você publica, no que você consome, no que você decide priorizar. Mas para ouvir, é preciso silenciar. Para perceber, é preciso desacelerar. A sensibilidade espiritual é como uma antena. Quanto mais calibrada, mais sinais ela capta. E essa sensibilidade se desenvolve com intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você reconhece a sua voz. Quanto mais espaço o Espírito Santo tem em você, mais ele te direciona. Não espere sentir arrepios ou ouvir trovões. Muitas vezes, o Espírito fala com um sussurro suave, com um sentimento de inquietação, com uma convicção silenciosa que arde no coração. Ele pode te impedir de dizer algo que machucaria. Pode te levar a pedir perdão, mesmo quando você acha que estava certo. Pode te conduzir a mudar de rota, cancelar um compromisso, estender a mão a alguém. E tudo isso, mesmo sem aplausos, revela um coração fiel, porque quem ouve o Espírito no cotidiano está mais preparado para obedecer nos momentos de grandes decisões. Veja o exemplo de Filipe em Atos capítulo 8, ele estava em um grande avivamento em Samaria. Mas o Espírito lhe disse para ir ao deserto. Ele obedeceu mesmo sem entender. E lá, encontrou um único homem, o eunuco etíope, que precisava ouvir sobre Jesus, uma decisão comum, num lugar improvável, que resultou em salvação. O Espírito Santo não erra, e aqueles que o seguem, mesmo nas pequenas coisas, vivem milagres escondidos no comum. Você tem dado espaço para essa sensibilidade? Ou tem tomado decisões com base apenas na lógica, na pressa, na emoção? Quantas vezes o Espírito tentou te frear, mas você insistiu? Quantas vezes ele quis te livrar, mas você ignorou? Ele não grita, ele sopra. E se você estiver distraído demais, pode não ouvir. Por isso, peça a Deus que renove sua sensibilidade. Peça que seu coração volte a discernir a vontade de Deus em cada detalhe. Peça que seus passos sejam guiados, suas palavras filtradas, seus pensamentos corrigidos, porque não existe vida plena sem direção, e não existe direção mais segura do que a que vem do Espírito. Essa sensibilidade também nos protege, evita alianças erradas, evita decisões precipitadas, evita caminhos que parecem bons, mas não são de Deus. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Só o Espírito pode revelar o que está por trás das aparências. Por isso, dependa dele, antes de responder. Ore, antes de decidir. Consulte, antes de agir. Pergunte, Espírito Santo, é isso que o Senhor deseja? E então espere, ouça, perceba, você vai começar a notar que muitas decisões que pareciam pequenas, na verdade, são portas para grandes coisas, porque no reino de Deus, nada é trivial, tudo é semente, tudo tem propósito, e quando o Espírito Santo encontra um coração sensível, ele se manifesta até nas rotinas mais simples. Essa é a vida que agrada a Deus. Essa é a caminhada que revela um coração fiel.
Deus procura por corações fiéis. Deus continua procurando. Ele não está em busca dos mais talentosos, nem dos mais populares, nem dos mais perfeitos. Ele procura corações fiéis, corações que o obedecem no secreto, que o buscam mesmo quando ele se cala, que o adoram mesmo quando a alma chora. Ele procura por você, sim, por você que tem lutado para permanecer firme, por você que, mesmo cansado, ainda dobra os joelhos, por você que escolhe o certo. Mesmo quando ninguém reconhece, por você que decidiu perdoar, esperar, servir, amar, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Cada hábito que você viu aqui é mais do que uma prática espiritual. É uma semente plantada no terreno do invisível, que floresce diante do trono de Deus. Não é sobre fazer muito, é sobre ser fiel no pouco. Não é sobre impressionar pessoas. É sobre agradar ao Pai, não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Talvez você olhe para si e diga: eu não consigo ser tudo isso. Mas Deus não te chama à perfeição, Ele te chama à entrega. Ele não espera que você acerte sempre, Ele espera que você volte sempre, porque o coração fiel não é aquele que nunca cai, mas aquele que sempre se levanta com os olhos voltados para o céu. Se hoje o seu coração deseja agradar a Deus, comece no secreto. Comece onde ninguém vê, mas onde o céu inteiro reconhece. Peça ao Espírito Santo que renove em você o desejo de ser fiel, que te ensine a ouvir, obedecer, esperar e agir com amor. E saiba, o que hoje parece pequeno, aos olhos de Deus, é precioso. Ele vê, Ele anota, Ele recompensa. O tempo da exaltação virá. A resposta chegará, a promessa se cumprirá, mas até lá, que você seja encontrado fiel. Se essa palavra falou com você, comente aí embaixo: eu escolho ser fiel. Compartilhe com alguém da sua família que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar sendo fortalecido pela palavra. A tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. Sua vitória está sendo construída no silêncio, e o céu continua dizendo: eu ainda procuro por corações fiéis.